Prezados irmãos, irmãs, prezados ouvintes e internautas, e a igreja vem nos presentear com dois textos muito interessantes. O primeiro retirado do Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus conversa com os judeus que iriam ou que foram à procura dele, atrás de comida, atrás de pão. E temos a primeira leitura, Atos dos Apóstolos 6, que fala sobre Estevão. Como hoje na parte da manhã, durante o programa Mensagens de Fé, nós já conversamos sobre o Evangelho, agora, no período da noite, na Santa Missa para as Famílias, eu quero refletir com você sobre a primeira leitura. Porque essa primeira leitura traz um trecho muito interessante. Olha o que o texto da primeira leitura diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15. Olha o que está escrito. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. O texto está dizendo para nós que as pessoas estavam olhando para Estevão e as pessoas viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. O que significa essa expressão, como o rosto de um anjo? É claro que quando usamos essa expressão, não estamos nos referindo a características físicas, mesmo porque nós nunca vimos um anjo, não sabemos como um anjo é fisicamente. Até porque um anjo é espírito. Espírito não tem carne, espírito não tem aparência física. Espírito é uma luz. Então, fica difícil você atribuir características físicas a algo que não tem carne, que não tem matéria, que é só espírito. Mas então, o que quer dizer essa expressão, o rosto de anjo? Quando nós utilizamos essa expressão, meu irmão, minha irmã, nós estamos nos referindo a uma pessoa com um semblante de tranquilidade, um semblante de paz, um semblante que transmite serenidade, harmonia e amor. As pessoas olhavam então para Estevão e pelos olhos de Estevão, pelo semblante de Estevão, elas conseguiam perceber que ele estava sereno, ele estava tranquilo, ele estava em paz. Muito bonito constatarmos isso na figura de Estevão. Se hoje, meu irmão, se hoje, minha irmã, as pessoas fossem olhar para o seu rosto, o que será que o seu rosto diz a seu respeito? Tem pessoas que a gente olha para o rosto, né, Dona Maria? A gente fica com medo da cara feia, a cara fechada, aquela pessoa que a todo momento transmite para você a impressão de que ela está pronta para brigar, que qualquer coisa que você falar vai virar confusão. Tem pessoas que você olha, você bate o olho, você sente até dó, porque transmite aquele semblante de tristeza, aquele semblante de que a pessoa está mal, de que a pessoa está doente, de que a pessoa está prestes a morrer. Mas tem essas pessoas também que você olha para elas e sente paz. Você olha para elas e sente que elas estão tranquilas, que elas estão serenas. Isso é muito bonito. Caso você olhe para alguém e veja esse semblante em alguma pessoa, procure fazer amizade com essa pessoa, procure ficar perto dessa pessoa, pois são essas as melhores pessoas para estar do nosso lado. Mas a pergunta que eu te faço é: como conservar a tranquilidade, a serenidade? Como conservar um rosto de anjo em um contexto de perturbação? Porque veja,
É muito fácil você ficar calmo quando tudo está bem. É muito fácil você manter a serenidade quando as coisas estão correndo tranquila e serenamente na sua vida. Mas você manter a serenidade diante de momentos de turbulência, você receber, por exemplo, um diagnóstico de câncer e manter um semblante sereno, você receber a notícia de que alguém da sua família sofreu um acidente e está no hospital e manter um semblante sereno, você receber a notícia de que o seu filho foi encontrado numa boca de fumo, está usando droga e manter o semblante sereno, isso é muito difícil. É tão difícil que torna praticamente, nos dias de hoje, impossível ou quase impossível encontrar alguém assim. Mas o texto está dizendo, e é aqui que eu quero adentrar com você, o texto está dizendo que Estevão era assim. Estevão manteve um rosto sereno no momento mais difícil de sua vida. Quando tudo estava dando errado para Estevão, ele continuou com seu semblante tranquilo, sereno e de paz. Olha o que o texto diz. O texto diz que alguns membros da sinagoga, junto com os cirenenses e alexandrinos, ou seja, um grupo grande de pessoas, começou a discutir com Estevão. Então perceba, pessoas se levantaram contra Estevão e começaram a bater boca com ele. Aqui já temos a primeira situação que torna a vida de Estevão difícil. Oposição, contrariedade, perseguição. Manter o rosto sereno, manter um semblante tranquilo em dias de perseguição não é para qualquer um. Mas Estevão conseguiu manter. As pessoas brigando com Estevão, as pessoas colocando o dedo na cara de Estevão, e Estevão tranquilo, sereno, sorrindo, como um anjo. Você deve estar perguntando, Dona Maria, padre, como Estevão conseguiu isso? Eu vou te falar como ele conseguiu isso. Mas antes de te falar, deixa eu só mostrar para você que a situação de Estevão era mais grave ainda. Como as pessoas estavam batendo boca com Estevão e elas não estavam conseguindo alcançar seu objetivo, bater boca não era suficiente. Essas pessoas começaram então a tramar contra Estevão. Começaram a inventar mentiras a respeito de Estevão. Começaram a caluniar Estevão, queimar o filme de Estevão, como se diz na linguagem dos jovens. Começaram a levantar fake news sobre Estevão. E dizer, inclusive, que Estevão estava blasfemando, que Estevão estava falando contra o templo, e que Estevão estava afirmando que Jesus ia destruir o templo. Então veja, além de brigarem com ele, além de desrespeitarem ele, ainda começaram a falar mal dele pelas costas. Você que já passou por isso no seu trabalho, você que já ficou sabendo de colegas seus que estavam falando mal de você pelas costas, inventando mentiras a seu respeito. Você que já ficou sabendo que seus vizinhos ou algum vizinho estava falando mal de você, inventando mentiras, familiares seus falando coisas a seu respeito que não são verdade, como você sentiu? Pode falar, você não ficou nervoso na hora? Não ficou chateado? Não ficou talvez até revoltado?
Se nessa hora alguém aparecesse para você e dissesse assim: você tem que manter um semblante de tranquilidade, de serenidade, o seu rosto tem que ficar como um rosto de anjo, você iria conseguir? Pois Estevão conseguiu. Mas como que Estevão conseguiu? E como nós podemos aprender com Estevão a manter um semblante de tranquilidade, um semblante de paz no mundo de hoje? Uma coisa que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, dentro do texto, mas saindo um pouco fora. Quanto mais equilibrado, quanto mais sereno você for diante das tribulações, melhor para você. Sabe por quê? As tribulações, elas sempre vão passar. Mas se você se deixa levar pelas tribulações, e perde noite de sono, e fica sem comer, e chora, fica revoltado, não consegue concentrar, não consegue nem rezar, sabe o que pode acontecer? Você adoece. Você adoece por causa de pessoas que querem, inclusive, ver você doente. Você adoece, você perde a sua qualidade de vida, você começa a gastar com remédio, você começa a gastar com consulta, com exame, às vezes você até faz exame e não dá nada, e o médico diz para você: isso é emocional. O que você está passando é por causa das emoções. Mas veja, crises emocionais têm levado muitas pessoas a terem infarto. Você deve conhecer pessoas que passaram por momentos de tanta tensão que chegaram a infartar, a ter parada cardíaca, alguns até a ter derrame. Esses dias, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma dona. Essa dona ajudava na igreja. E ali na igreja ela encontrou pessoas que não gostavam dela. E essas pessoas foram para o padre, fizeram a cabeça do padre, colocaram o padre contra ela e fizeram o padre expulsá-la do grupo. Quando ela chegou para a reunião, o pessoal falou: não, aqui você não pode entrar mais não, o padre expulsou você. A dona ficou tão nervosa, a dona ficou tão chateada, ela entrou numa crise de choro tão grande, que ela chegou em casa, ela teve derrame. Ficou 3 meses no hospital com um lado do corpo paralisado. Por causa de quê? De perseguição. Então, antes de aprender como Estevão fazia, é bom você pôr isso na sua cabeça. Não vale a pena prejudicar a sua saúde por causa de pessoas que no fundo estão se lixando para você. Quanto mais você ficar nervoso, quanto mais você ficar agitado, quanto mais você ficar perturbado, mais você adoece e mais você entra no jogo dessas pessoas. Talvez um dos motivos que fizeram com que esse povo tomasse ódio de Estevão foi que ele não entrou no jogo de perseguição, de ataque, de rivalidade. Estevão continuou com o seu semblante sereno. O semblante de Estevão era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês estão brigando comigo, mas eu não estou brigando com vocês. Vocês têm raiva de mim, mas eu não tenho raiva de vocês. Vocês querem a minha destruição, mas eu não quero a destruição de vocês. Vocês me odeiam, mas eu não odeio vocês. Então, se eu não tenho por vocês o mesmo que vocês têm por mim, por que eu vou ficar de cara fechada? Por que eu vou responder o mal com o mal? Não, eu vou manter a minha postura. E aí, para encerrar, nós chegamos no ponto de responder como Estevão conseguiu manter a serenidade nos momentos de turbulência. Primeiro, o texto diz: Estevão era um homem cheio de fé. A fé de Estevão era tão grande
que as coisas que aconteciam ao seu redor não tinham o poder de abalar a sua fé. E aí eu quero dizer para você, quanto maior for a sua fé, mais firme você fica na hora do problema. Por isso então, meu irmão, procure desenvolver, aumentar, procure fazer a sua fé crescer, pois quanto mais fé você tiver, menos os problemas irão abalar você. Segunda coisa, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, é o texto que está dizendo. Estevão, ele não fazia nada sozinho, era o Espírito Santo que fazia nele. Quando Estevão ia falar alguma coisa, era o Espírito Santo que falava nele. Quando Estevão ia tomar uma decisão, era o Espírito Santo que tomava a decisão com ele. Por isso, na hora do problema, ele não estava sozinho. Ele tinha a ajuda, ele tinha o suporte do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, já imaginou como é que sua vida seria melhor se tudo o que você fizesse e falasse, você tivesse o apoio, a assessoria, a condução do Espírito Santo? Já imaginou como você ficaria bem mais tranquilo se na hora que as pessoas chegam para te acusar de coisas que você fez e falou, você pudesse ter essa serenidade de dizer, mas eu não falei por mim, eu não fiz por mim, foi o Espírito Santo em mim, foi o Espírito Santo que me conduziu, que me levou, que me motivou, que me indicou esse caminho. Então, como o Espírito Santo estava presente na vida de Estevão, ele não tinha motivo para ficar agitado, para se deixar perturbar. Você também, meu irmão, tudo que você for fazer, sobretudo decisões importantes, chame o Espírito Santo para fazer com você. Peça a direção do Espírito Santo. E aí, se der algum problema lá na frente, você vai ter essa serenidade de dizer, mas o Espírito Santo estava me conduzindo. O que eu fiz, eu não fiz por mim, eu fiz com a ajuda de Deus. E uma última coisa que Estevão tinha e que fez toda a diferença na hora das tribulações. Estevão era cheio de coragem. Atos dos Apóstolos capítulo 7 dizia isso. Estevão tinha coragem. Se você for uma pessoa covarde, se você for uma pessoa medrosa, na hora das tribulações você vai tremer como vara verde. Mas se você for um homem, for uma mulher corajosa, que não tem medo, que sabe que o Espírito Santo está com você, que acredita num Deus vivo e verdadeiro, que diz para você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Se você tiver essa coragem que Estevão teve, você enfrenta qualquer coisa. Você enfrenta diagnóstico de câncer. Você enfrenta cirurgia. Você enfrenta notícia de morte de parentes e familiares. Você enfrenta perseguições no trabalho. Você enfrenta perseguições e calúnias de vizinhos. Você enfrenta problemas no casamento. Você enfrenta problemas familiares. Tudo de cabeça erguida. Porque a sua coragem, a sua fé e a ação do Espírito Santo na sua vida te dão sustentação para enfrentar e vencer. Aprenda com Estevão a não deixar que as tribulações perturbem a sua alma. Mantenha, mesmo nos momentos difíceis, um sorriso no rosto. Mantenha a paz no coração, a tranquilidade. Como diz a canção, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, 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 aleluia.